Olá, meus alunos! Hoje estudaremos as unidades de medida de temperatura. Cabe ressaltar que as unidades de medida utilizadas atualmente não se relacionam com as outras estudadas até o presente momento. Por exemplo, se pegarmos a unidade de medida metro, vemos que o múltiplo quilômetro e o submúltiplo centímetro são utilizados de forma a se adequar à proporção do objeto a ser estudado. Não faz nenhum sentido medirmos a distância entre duas capitais em centímetros, e não é apropriado medir a espessura de uma mesa em quilômetros. Já no caso das unidades de medida de temperatura, cada uma delas é utilizada de forma independente, levando em consideração fatores culturais e científicos para a utilização. Utilizamos atualmente 3 escalas de temperatura: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Fahrenheit é utilizada em alguns países de língua inglesa, como Estados Unidos e Belize. Por conta de sua pouca utilização e complexidade quanto à transformação nas escalas Kelvin e Celsius, não será trabalhada agora. Escala Celsius. Essa escala normalmente é adotada em quase todos os países, mas não é considerada a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades. Para estudarmos temperaturas em graus Celsius, devemos primeiro estudar alguns conceitos, como fusão e ebulição. Fusão é a transição da fase sólida para a fase líquida de uma substância ou mistura. Ebulição é a passagem de um líquido ao estado de vapor, que ocorre acompanhada da formação de bolhas. Para estudo da escala Celsius, o líquido adotado como parâmetro é a água. Quando a água é aquecida e está fervendo, dizemos que sua temperatura média é de 100 graus Celsius. Quando a água está passando do ponto líquido para o sólido, que é o gelo, dizemos que sua temperatura é de aproximadamente 0 graus Celsius. Temperaturas acima do ponto de ebulição da água, como por exemplo no interior de um forno, abaixo do ponto de fusão de água, como ocorre em muitos países de clima frio, ou entre essas duas temperaturas, são dadas de acordo com esta graduação estabelecida entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Escala Kelvin. A escala Kelvin é adotada como padrão pelo Sistema Internacional de Unidades. Utiliza uma graduação semelhante à unidade de medida Celsius, mas considera como 0K a menor temperatura possível para qualquer substância, o que corresponde aproximadamente a menos 273 graus Celsius. Um dos conceitos que definem a temperatura é o de medir a agitação das moléculas de determinada substância. Quanto maior essa agitação, maior a temperatura. Quando a temperatura alcança 0 graus Kelvin, ou menos 273 graus Celsius, essa agitação é inexistente. Transformação entre escalas Kelvin e Celsius. Não se preocupe muito com esses conceitos e conhecimentos apresentados nessa aula, pois serão trabalhados com maior detalhe em anos posteriores. O objetivo principal desta aula é apresentar as unidades de medida de temperatura e o que foi utilizado na criação das escalas de temperatura. Para transformarmos uma temperatura na escala Celsius para Kelvin, precisamos simplesmente somar 273 à temperatura proposta. Por exemplo, se quisermos transformar 33 graus Celsius em Kelvin, devemos fazer o seguinte: somar 33 mais 273, que vai dar o quê? Faz aqui no cantinho, ó, 273 mais 33. 3 mais 3, 6. 7 mais 3, 10, vai 1. 1 mais 2, 3. Então, 306. O que isso significa, pessoal? Que 33 graus Celsius
equivale a 306 graus Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin não adota essa bolinha aqui em cima, tá, pessoal? Para transformarmos uma temperatura na escala Kelvin para Celsius, precisamos simplesmente subtrair 273 à temperatura proposta. Por exemplo, se quisermos transformar 289 graus Kelvin para Celsius, o que a gente vai fazer? Pegar esse 289, subtrair 273 e a gente vai obter aqui, deixa eu olhar aqui. Vamos calcular isso aqui, pessoal. 289 menos 273. 9 menos 3, 6. 8 menos 7, 1. 2 menos 2, 0. Isso aqui vai dar 16. O que isso significa? Que 289 graus Kelvin equivalem a 16 graus Celsius. Bom, pessoal, era esse o conteúdo para a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.